Ô, glória! A paz do Senhor, irmãos. Estamos iniciando, né? Mais um clamor do meio-dia. Maravilhas! Quero saudar assim aos irmãos, né? Com a paz do Senhor Jesus. E hoje estamos nessa incumbência, né? De falar do amor de Deus. E eu quero verdadeiramente, né? Adorar o Senhor hoje, né? Um sábado de gratidão a Deus. Isso é bom. Isso é bom. Antes de tudo, né? Vamos começar com a oração, né? Começar com a oração. Glória a Jesus. E nessa oração você pode, né, falar com o Papai do Céu, apresentar aquelas pessoas que estão enfermos, as pessoas que estão passando por alguma dificuldade, que seja no casamento, que seja no ministério, que seja na família, pode ser um filho, uma filha, né, na pré-adolescência. Eu não sei qual seria o seu pedido, mas o Senhor, Ele é perito, né, em entender e nos conduzir, né, diante da presença dEle e nos dar vitória. Então feche seus olhos, ore comigo. Seu Deus, Pai Celestial, nesse sábado, Pai, estamos diante da Tua presença. Pai amado, Pai querido, o Senhor permitiu, Senhor, nesse dia, nesse momento, estar aqui falando contigo. E sabemos, ó Pai, que antes de tudo, queremos que o Senhor possa, ó Pai, perdoar, Senhor, qualquer tipo de ofensa que cometemos, meu Pai. E te pedimos, Senhor, que o Senhor possa contemplar, ó Pai, cada pedido de oração para o início desse culto, desse clamor. Pai amado, que o Senhor possa, meu Senhor, ver a petição. E eu sei que tem N pedido, ó Pai. Pai amado, pedido, meu Deus, para que o Senhor possa vir curar, Senhor, estômago, que o Senhor possa curar câncer, que o Senhor possa curar, Senhor, todo tipo de enfermidade que vem acometer, ó Pai, alguns dos teus servos ou pessoas próximas. Eu só sei de uma coisa, Senhor, que Tu és o Deus, ó Pai, que vai além da medicina, que alcança, meu Deus, aqueles que estão entubados, aqueles que estão passando por um processo, aqueles que supostamente passarão por algum tipo de cirurgia. Eu creio, meu Deus, pelo olho da fé, que se for da Tua vontade, o Senhor pode curar essa pessoa aí agora, meu Deus. E depois dos exames, o médico vai dizer, olha, não é necessário mais fazer a cirurgia, não sei o que aconteceu, mas o nódulo sumiu, as pedras sumiu. Eu creio em um Deus que faz milagre. Se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Mas, Pai amado, Pai querido, eu também venho pedir, Senhor, para aquela família que está desajustada, aquele ministério que está se rachando, né? Aquela pessoa que tem um chamado para o ministério e de repente as coisas não andam bem. Para aquela pessoa que está passando, Pai, por depressão, por ansiedade. Deus, alcança a todos, meu Pai, neste momento. Deus querido, Deus amado, nesse momento, Senhor, esse é meu pedido, ó Pai. E eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus.
Depois ainda vamos estar fazendo outro clamor. Mas eu quero, irmãos, compartilhar um louvor. Glória a Jesus. É isso aí. Estende suas mãos para curar, ó glória. E é um louvor, irmãos, que ultimamente eu tenho ouvido muito, né? E esse louvor fala assim: mesmo sem entender, né? Deus sabe o que é melhor para mim, para você. E esse louvor, ele tem falado muito ao meu coração. Glória a Jesus. A irmã tá dando aí a paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Deus abençoe sempre. Oh, glória. Amém. Deus continue abençoando. Glória a Jesus. E esse louvor, ele fala que mesmo sem entender, Deus sabe o que é melhor para mim. Deus sabe o que é melhor para nós. Estou bebendo água aqui no copo raiz, ô glória. Copo presenteado por minha sogrinha, Marilene. Deus abençoe. Eu vou colocar aqui, irmão, esse louvor muito lindo. Mesmo sem entender. Eu acho que eu vou dar uma acompanhada aqui no violão. Eu confio em ti, mesmo sem entender, pois sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro. Esse não é muito lindo. Até chego a dizer, por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil Só, mas não é. Eu sei, teus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. E mesmo que eu não entenda o teu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no céu, como esperando o tempo certo de tudo. Porque eu sei que vais cuidar de mim. Deus vai cuidar de mim, Deus vai cuidar de você. Creia nisso. O melhor está por vir. Melhor para mim. Mesmo sem entender. Mesmo sem entender. Mesmo sem entender. Eu confio em ti. Mesmo sem entender. Pois sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender. Deus, mesmo que eu não consiga entender. Ó, meu pastor Lei, Deus abençoe o pastor Lei. Homem de Deus, pastor abençoado aí. Aleluia. Paz, meu pastor. Difícil para mim. Que é difícil só para mim. Eu sei, meus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que Pastor, é melhor pra mim. pastor aí, abençoado aí, ó. Eu não entendo teu Pastor Raimundo, Deus abençoe.
E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no céu, esperando o tempo certo de tudo, porque eu sei que vais cuidar de mim e o seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, Deus sabe o que é melhor para mim, Deus sabe o que é melhor para você. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus sabe, irmãos, às vezes nós conseguimos ver uma coisa que o não de Deus também é resposta. E mesmo sem entender, com certeza Deus sabe o que é melhor para nós. Irmãos, eu quero compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Palavra poderosa. E a palavra de hoje se encontra no livro de Apocalipse. Apocalipse 2. É a mensagem à igreja de Éfeso. Né? A primeira carta que foi escrita, né, para a igreja ali na Ásia, é a igreja de Éfeso. A irmã Nícia, peço oração para o meu genro, Edísion e Nilcinea, minha filha, que estão muito gripados, com febre. Meus irmãos, me ajude em oração. Vamos ajudar, sim. Vai colocando seus pedidos de oração aí. Daqui a pouco nós iremos orar. Fundo musical tá bom aí? Glória a Jesus. Então vamos para a palavra. Palavra de Deus para hoje. Diz assim, ó, Apocalipse 2. Escreve o anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança, que não pode suportar os maus, que puseste à prova aos que dizem se apóstolos e não são. Tu achastes mentirosos e sofreste, terde paciência e trabalhaste pelo meu nome e não se cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras, pois senão brevemente te verei e te tirarei do seu lugar, o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que eu dei as obras de Nicolatas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-te-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso. Bom, irmãos, esta palavra aqui verdadeiramente é a palavra que mexeu comigo também esta semana, a palavra de Deus. Por quê? Nós, para entendermos a finalidade que o Senhor Jesus revelou tudo isso para João, nós precisamos voltar um pouco no passado, né? Nós observamos que quando Paulo, apóstolo Paulo chega em Éfeso, ele encontra uma cidade tomada, por seus deuses, por sua cultura grega,
Era uma cidade que as pessoas lucravam muito, uma cidade muito rica, tinha os seus portos, né? Tinha suas embarcações, as pessoas vendiam muito tecidos e os governantes, né, tiravam muitos recursos em função da sua idolatria. E quando o nosso amado irmão apóstolo Paulo chega naquele lugar, ele consegue ver tudo isso. E o que acontece? Uma das 7 maravilhas do tempo antigo, que era o templo, né? Aquele templo de Atenas, que posteriormente foi chamado, né, de deusa Diana, que tinha uma estátua, né, como cartão de visita daquela cidade de Éfeso. O apóstolo Paulo, sem entender, né, entre aspas, por que o Espírito Santo tinha dirigido ele para aquele lugar, ele começa a perceber, porque o Espírito Santo às vezes dá uma missão para mim, para você. Talvez logo de primeira você não entenda, mas o próprio Espírito ele vai te dando direção, te dando norte. E o apóstolo Paulo, né, passando dias, meses, ali 2 anos, na própria na escola dos tiranos, naquelas províncias, naqueles lugares, o apóstolo Paulo ia pregando de forma incisiva a palavra de Deus, de forma clara, de forma direta. E o que acontece? Com muita luta, com muita dor, com sangue derramado, louvamos ao Senhor, que ali em Éfeso, o Evangelho foi a porta de entrada para toda a Ásia. Através de Éfeso, toda a Ásia passou a conhecer o Senhor Jesus. Pois bem, se nós pegarmos o livro de Atos, no capítulo 18, no capítulo 19, nós vamos conseguir enxergar ali de certa forma como foi truculento, né? Paulo, Silas, Apolo, pregar a palavra ali em Éfeso. Nós observamos que aqueles governantes até falaram, né, comentaram, prenderam, bateram. Por quê? De qualquer forma, a verdade estava sendo combatida com aquela idolatria grega, com todos aqueles apetrechos, né, que a Grécia, né, usava para ludibriar, né, para enganar as pessoas. E o apóstolo Paulo estava batendo nisso. E os governantes deixaram bem claro que aquele combate iria fazer com que os lucros, os valores, as crenças fosse verdadeiramente mudada. A história diz que muitas pessoas passaram a crer no Evangelho de Cristo. Deus mostrava ali, naquele embate, o grande poder do Evangelho. Aqueles que tinham, né, a sua vida, né, voltada para a magia, para os encantamentos, a Bíblia relata no livro de Atos, né, que aquelas pessoas foram deixando aquelas vidas. E a história diz que vários e vários livros, por não dizer uma quantidade imensa de livros de magia, foram queimados em praça pública. Porque esse é o poder do Evangelho.
E então, Deus, através do nosso irmão Paulo, deixou uma igreja estruturada. Uma igreja que foi estruturada com lágrima, com espancamentos, com sangue, né? Com muita dor, mas aquela igreja foi levantada. E como havia falado, foi a porta para que o evangelho não ficasse só em Samaria, nem na Judéia e nem mesmo só em Jerusalém, mas que alcançasse a Ásia ali e todas aquelas igrejas da Ásia Menor. Pois bem, só que quando voltamos ali para o cenário em Apocalipse, em que os irmãos já tinham morrido, né, os martirizados, muitos e muitos morreram crucificados. Pedro, a história diz que morreu de cabeça para baixo porque não se achava digno, né, de morrer igual a Jesus. Esse mesmo apóstolo chamado o irmão João agora, ele, né, foi verdadeiramente usado por Jesus, usado, né, pelo Espírito Santo de Deus. E esse mesmo apóstolo, esse mesmo discípulo do Senhor, esse mesmo homem de Deus, tinha uma promessa, que ele não morreria martirizado. Pegaram nosso irmão, segundo a história, colocaram dentro de um caldeirão, né? Alguns dizem que foi com água, outros dizem com óleo quente. Eu não sei, não estava lá, mas uma coisa eu sei, que houve uma providência da parte de Deus e o irmão João escapou daquela morte, porque havia uma promessa sobre a vida dele. E aí o que acontece? Os homens, né, aquelas pessoas que queria calar, queria parar o projeto de Deus, falou, já que esse homem, né, não morreu nesse caldeirão, né, com quente, bastante quente, que seria a morte ali, um cenário para aquelas pessoas seria um cenário mais lindo, porque para eles aquilo ali era como se fosse uma festa, matar um homem de Deus, uma pessoa que pregasse a palavra de Deus. E o que ele disse? Acusou João de bruxo, acusou João que usava magia porque escapou dali, e não atribuiu aquilo a Deus. E aí que ele falou, não, já que ele não morre dessa forma, então vamos fazer uma coisa, vamos pisar, vamos colocar ele exilado numa ilha onde ninguém vai achar ele. Vamos pegar e de uma forma isolar esse homem, e ele vai morrer como verme. Só que o que ele não esperava é que Deus estava guardando a semente para que as coisas que Deus queria nos revelar para os dias de hoje estivesse escrito aqui para que hoje nós consigamos, né, olhar para a palavra de Deus e ter uma direção. Ou seja, naquele momento, Deus agora se revela para João naquela ilha, que as pessoas estavam achando que era um castigo, mas não, era o Senhor preservando a sua semente. E dentro daquele lugar, Deus dá as revelações mais lindas, as revelações mais poderosas para nosso irmão João. Aleluia! Agora, para uns, João estava isolado e abandonado. Para outros, naquele lugar secreto, Deus estava sendo revelado para ele. Aleluia! Ele conseguia verdadeiramente entender ali as revelações que o Senhor haveria de falar. E o Senhor foi bem enfático em dizer, olha João, escreve, aleluia, aleluia.
A revelação de Jesus Cristo que deu para mostrar ao seu servo coisas que brevemente devem acontecer, pelo seu anjo enviou e notificou a João, seu servo. Aleluia! Qual testificou a palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, de todo que tem visto. Bem-aventurado, aleluia, aqueles que lê, bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra dessa profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. E Deus ali se revelou para João como alfa, como ômega. Deus se revelou, verdadeiramente como um leão da tribo de Judá, aleluia. Deus se revelou para João ali como os olhos de fogo, como é as maravilhas ali que a gente vê, a simbologia do Apocalipse. Privilégio esse que João teve, aleluia, para hoje verdadeiramente podermos ter nas nossas mãos, em tempo real, mais de 1000 anos, muito mais de 1000 anos escrito. Louvado seja Deus, em tempo real, como se tivesse conectado à internet, o que vai acontecer no futuro. Pois bem, mas entrando no texto, aonde lemos, nesse tempo agora aqui, a igreja de Éfeso, não era a igreja de Éfeso que nosso irmão Paulo tinha deixado. Agora encontram a igreja que estava precisando, irmãos, de uma repreensão. E aqui eu vejo o cuidado de Deus, porque a Bíblia é bem clara em dizer que Deus corrige aquele que Ele ama. Se Deus, através da sua revelação para o servo João, escreve esta carta como repreensão à sua igreja em Éfeso, é porque Deus queria um conserto para aquela igreja. E o interessante é que esta carta a essa igreja são direcionadas ao anjo, que nós podemos dizer aqui que seria ao líder daquela igreja. E interessante é que Deus começa a falar desta forma, que Ele conhecia as obras daquela igreja. Ou seja, a gente vai aqui falar em dois tempos. Deus conhece a minha, Deus conhece as tuas obras. Assim como Deus conhecia a igreja ali em Éfeso. Mas naquela igreja entrou algumas lideranças que escolhia a mentira e não a verdade. E a Bíblia é clara, lá em João 8,44, que o pai da mentira é o diabo. Deus não permite mentira no meio da sua igreja. Então Deus começa falando: olha, eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu trabalho, a tua perseverança, e que não pode suportar os maus, e que puseste à prova que dizem ser apóstolo e não são mentirosos. Está aqui na palavra. Aí Deus começa a dizer: sofreste e tede paciência, trabalhaste pelo meu nome e não se cansaste. Ou seja, Deus estava mostrando, todo o potencial que aquela igreja que o nosso irmão Paulo tinha deixado, como ela estava agora, atualmente. E Deus começa a falar desta forma: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Irmãos, esta é uma parte de que precisa ser chamada muita atenção,
Porque lá em Mateus 24, se eu não estou enganado, diz que possível multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, ou se esfriaria, depende da tradução. Isso significa que, mesmo sendo escrito há muitos anos atrás, não está diferente dos nossos dias. As igrejas têm deixado o seu primeiro amor. Muitos líderes têm se permitido, as igrejas, não viver mais aquele primeiro amor. E o que nós podemos fazer para voltarmos ao primeiro amor? Sabe o que é, irmãos? Olhar para Jesus e entender que você olhando para Jesus, você está olhando para um irmão. E a palavra de Deus diz, como é que você pode obedecer alguém que você não está vendo? Ou, vamos dizer, amar alguém que você não está vendo, né? Que nós dizemos que amamos a Deus, que obedecemos a Deus, e não consegue amar seu irmão que você está do lado. Irmãos, essa é uma palavra de repreensão, não só para Éfeso, mas muitas vezes nós estamos vivendo igual a igreja de Éfeso. Cadê o primeiro amor? Pessoas estão muito capitalistas, só pensando em si. E aquele primeiro amor, sabe? O primeiro amor de quando você aceitou a Cristo, que você queria, se possível, estar todo dia na igreja, tendo a oportunidade na igreja. E às vezes hoje alguém te fala, fulano, Bertano, você está com oportunidade, e você bota o dedinho, ó, que não quer. Você precisa voltar ao primeiro amor, porque você está rejeitando a oportunidade de Deus usar sua boca no local onde você está. Você precisa ser boca de Deus, e Deus quer falar através da tua boca, mas você tem deixado as primeiras coisas passarem, o primeiro amor passar. E o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ali no capítulo 13, diz, se você desse o seu corpo para ser queimado e não tivesse amor, seria em vão essa morte. Não teria sentido algum. Então, o que eu tenho para falar para você, volte ao primeiro amor. Irmãos, eu vou abrir apenas um parênteses aqui para entendermos essa questão do primeiro amor. Esses dias assistindo um vídeo, me chamou muita atenção, em que, né, esse vídeo é uma analogia, uma pessoa, digamos, com 60 a 70 anos, ela dorme, né, é só uma analogia, e acorda com 30 anos, 36 anos. E quando essa pessoa acorda, como se fosse um sonho, né, como se fosse um filme, essa pessoa consegue, né, ver seus filhos pequenos, e indo ali com os filhos passear ou levar para a escola, os filhos derramavam suco no carro, derramavam biscoito no carro, e aquela bagunça não importava mais para aquela pessoa. Aquela pessoa queria chegar em casa, aquela mulher, né, dessa ilustração, e queria fazer a comida para o seu esposo, para os seus filhos. E depois de fazer a comida, queria ali abraçar, beijar, queria não perder nenhum momento ali com seus filhos. E as pessoas que já tinham ido embora, como a sua mãe, né, outras pessoas que tinham morrido, né, ela
quando ligou para aquela pessoa, né, para sua mãe, para seus entes queridos, e que ouviu a sua voz, meu Deus, era foi uma sensação incrível. E ela entendeu ali naquela ilustração que o que importava para ela eram as pessoas, era o amor, né, ali entre a família, entre os irmãos. Fechando o parênteses, o que eu quero dizer que você não precisa ter 70, 80 anos para entender que as pessoas são mais importantes do que as coisas que você tem, do que o dinheiro que você tem. E muitas vezes você não chega em casa dizendo para seu pai ou para sua mãe que o ama, para seus filhos e abraçar seus filhos, dizer a eles que você ama, em cuidar, só se importa do que está acontecendo, da bagunça, sei lá. E precisamos entender, irmãos, que nesta terra nós só temos uma vida, que depois dará continuidade à eternidade se nós morrermos em Cristo. Voltando para o texto, louvado seja Deus. Aleluia. Quando João escreve: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Aí, Deus é tão bom, que aí ele continua dizendo aqui, ó: lembras-te da onde caíste e arrependas-te. Irmão, essa palavra é importante porque lá no livro de Atos 17:30 diz que Deus não lembra o tempo da ignorância do homem, mas Ele quer que o homem se arrependa, que o homem volte. Ou seja, o que acontece hoje é que as pessoas, elas estão tão fundadas, às vezes, no pecado, fundada nos seus erros, que ela não consegue mais enxergar que estão errados, não quer mais voltar, não quer mais parar, vive em um ciclo vicioso. Mas Jesus aqui repreendeu de forma incisiva a igreja de Éfeso, dizendo: olha, lembre-te de onde você caiu, você sabe aonde você caiu, você sabe onde você errou, você sabe. Então há tempo de voltar, há tempo de mudar, há tempo de se arrepender. Arrependa-te e pratique as primeiras obras. Por isso que a Bíblia diz que quando estamos em Cristo, nova criatura somos. Eis que as coisas velhas se passaram. Você é uma nova criatura. E por que quer viver coisa do passado? Você é uma nova criatura. E porque está trazendo coisas do passado para dentro da tua casa, para dentro do teu relacionamento? Volte, se arrependa-te. Comece a praticar as primeiras obras, que é isso que Deus se agrada. E aí o Senhor diz: pois não, brevemente te virei e te tirarei do seu lugar, do teu castiçais, se não te arrependeres. Irmãos, eu estou fazendo uma ilustração aqui, indo lá na igreja, lá na carta, né, onde João, né, escreveu para que Deus repreendesse aquela igreja, e trazendo para nosso cotidiano, para nossa realidade. Para aquela igreja, o Senhor queria dizer que se a igreja, ou a direção, ou o pastor, o anjo, não tomasse a providência, que Deus tomaria a direção daquele lugar. Porque muitas vezes, irmãos, nós pensamos que se eu não fizer, se o pastor não fizer, se você não fizer, as coisas não andam, a porta vai se fechar. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a porta que Deus abre, ela não se fechará.
Se você não quiser fazer, Deus vai botar uma criança para fazer, Deus vai botar um jovem para fazer, Deus vai botar um ancião para fazer, mas a obra dele vai continuar, porque a obra não é minha, não é sua, a obra é de Deus. E às vezes nós temos essa tolice de achar, se eu não fizer, vai parar tudo, não vai dar certo, a festa não vai acontecer. Vigia, crente, vigia, porque a obra é de Deus. E se a igreja que estava ali em Éfeso, o anjo da igreja, não atentasse na repreensão que o Senhor mandou João escrever, Deus tomaria a direção daquele lugar. Pois bem, aleluia. Aí Deus continua dizendo na sua palavra aqui: tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Outro ponto positivo, mesmo aquela igreja vivendo, né, um declínio espiritual, mas ela não permitia aquela seita dos nicolaítas entrasse dentro da igreja. As pessoas queriam, na verdade, aquela seita, pegar tudo que dizia ser verdade da palavra de Deus, aquilo que era cristocênico, e colocar, né, como se nada que Cristo fizesse, que foi falado sobre Cristo, fosse verdade. Mas ele queria colocar, né, a feitiçaria como verdade. Ele queria colocar tudo que o Senhor repudiava como pecado como uma verdade. Era isso que aquela seita dos nicolaítas fazia. Mas louvado seja Deus que a igreja de Éfeso ainda tinha remanescente naquele lugar que não permitia que aquela seita entrasse, né, para mudar mais ainda, né, a condição espiritual daquela igreja. E o Senhor colocou, né, como ponto positivo: tens, porém, isto, que eu dei as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. O Senhor sabe, irmão, o Senhor te conhece, o Senhor me conhece. Então, o que o Senhor quer das nossas vidas é que nós reconhecemos as nossas limitações, que você reconheça a sua limitação, que eu reconheço a minha, e que volte ao primeiro amor. A palavra de hoje é essa: voltar ao primeiro amor. Glória a Jesus. E para concluir, o versículo 7 diz assim: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao quem vencer, dar-te-ei de comer a árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Essa mensagem desse meio-dia, que o Senhor em Cristo nos abençoe e que nós possamos entender, irmãos, que essa repreensão que foi para a igreja ali em Éfeso é uma repreensão que segue para os nossos dias. Se a minha igreja que eu congrego, o povo que aonde eu estou, se encontra assim, precisa reconhecer os seus pecados e voltar ao seu primeiro amor. Que seja pastor, que seja bispo, que seja apóstolo, que seja diáconos, que seja presbítero, não interessa. Seja quem for, volte ao primeiro amor, volte às primeiras coisas. Deus ama cada um de nós, como ele frisou aqui. Um dia um jovem perguntou ao Senhor qual era o maior mandamento, né? E o Senhor respondeu: amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Volte a amar
as pessoas mais do que as coisas. Seu carro não é melhor do que as pessoas. Meu carro não é melhor do que as pessoas. Sua casa, né? O cargo eclesiástico que nós temos não é melhor do que as pessoas. Porque às vezes nós esquecemos que elas são ovelhas de Jesus Cristo. E queremos tomar atitudes em direção do cargo que nós temos, e esquecendo de uma coisa, que antes de você tomar qualquer atitude, lembre-se, aquela ovelha não é sua, é de Jesus. Você apenas está tomando conta. E isso é suficiente para acender, né, uma luz que é o termômetro de Deus na tua vida, e você entender que tudo que você vai fazer, faça direcionado por Deus. Não permita que o pecado esteja no meio da igreja, porque a Bíblia diz que Deus aborrece o pecado, mas permita sim ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus, assim como João, naquele lugar, naquela ilha, que para uns estava abandonado, mas para Deus estava, né, preservando a sua semente do Evangelho, para que estas cartas fossem escritas. Essas, vamos dizer, essas dicas, né, essas últimas coisas pudessem chegar sobre as nossas vidas. Muitos têm medo de ler Apocalipse, mas não sabendo que Apocalipse, né, é o que une, né, os livros como Daniel, como Ezequiel, como Isaías, Jeremias, Mateus 24, que faz a conexão de todos esses dados, né, que o Senhor deixou dentro nesses 66 livros, para que possamos entender que a vinda do nosso Redentor está próxima e que um dia ele virá. Se ele vir verdadeiramente para arrebatar sua igreja, você precisa estar pronto. Mas precisamos também entender uma coisa: às vezes Jesus não vem para todo mundo, mas vem para uma pessoa específica, que é quando ele chama para dormir no Senhor. Então precisamos estar pronto a todo instante. É por isso que a palavra diz que aquele que permanecer até o fim será salvo. Esta é a palavra de hoje para o teu coração. Que Deus abençoe a todos, e vamos orar, né, por todos esses pedidos que foram feitos, e que você agora possa colocar esse pedido com fé na mão do Senhor, porque eu não posso fazer nada, porque eu sou pó e cinza igual a você, mas o meu Deus, ele pode fazer todas as coisas. E o Senhor faz uma pergunta hoje para mim e para você: o que é impossível para Deus? Nada é impossível para Deus. Isso é suficiente para entendermos que o controle de todas as coisas está na mão do Senhor. Isaías diz que Deus tem o controle de tudo. Ainda que houvesse dia, eu sou. Nada pode escapar das minhas mãos. Agindo Deus, quem impedirá? Então, a limitação está em mim e em você. Em Deus não existe limitação. Mas para que essa limitação seja quebrada, a sua fé precisa entrar em ação. Louvado seja Deus. Coloque o seu pedido com fé na mão do Senhor, agora nessa oração. E eu creio, assim como o centurião disse: olha, Senhor Jesus, basta uma palavra. Dessa mesma forma, eu não estou te vendo, mas basta você colocar a tua fé em ação, o seu pedido em ação. Você crê, você vai receber, se for da vontade de Deus. Eu creio em nome de Jesus. Então vamos orar em nome de Jesus? Vamos fechar nossos olhos e falar com o Papai do Céu? Senhor Deus, neste momento, ó Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque a tua palavra, meu Deus, essa que é viva e eficaz, como espada de dois gumes, que corta mais, ó Pai, do que tudo, foi pregada. E eu tenho certeza, ó Pai, assim, ó Pai, como eu recebi a tua palavra primeiro, os nossos irmãos também receberam ou receberão. Porque, ó Pai, a mesma diz, ó Pai, e garante que ela não volta vazia.
Dentro disso, ó Pai, eu tenho certeza e convicção, ó Pai, que o que eu falei aqui é para refrigério da alma de todos que serão alcançados. Ou agora, ó Pai, em full time, ou depois, ó Pai, ouvindo, ó Pai, essa mensagem. O que importa, ó Pai, é as pessoas serem alcançadas pelo poder que há no Teu nome. Porque eu, ou qualquer outra pessoa, meu Pai, que faz esse clamor do meu dia, apenas são instrumentos que precisam ser usados por Ti. Pai, neste momento, Senhor, muitas pessoas escreveram, Pai, ou escreveram, meu Deus, vários pedidos de oração. Pessoas que estão enfermos, e eu tenho certeza que existem outras causas, ó Pai, que não foram citadas, mas que essa pessoa está clamando agora, Senhor, por esse pedido. Pai amado, pode ser, ó Pai, um pedido, meu Deus, por um filho que está doente, pode ser um pedido por um pai, por uma mãe. Eu não importa nesse momento, Senhor, entender ou ver o pedido de alguém, porque eu sou limitado e não consigo enxergar, ó Pai, o que se passa pela mente de cada um que está orando comigo neste momento, o que fará essa oração depois. Mas o Senhor é onipresente, aleluia. O Senhor é impotente, pode todas as coisas. O Senhor, aleluia, tem todo o controle, ó Pai, e é onisciente. E unindo esses atributos, ó Pai, que são atributos divinos, atributo de um Deus que pode todas as coisas, eu te peço, Senhor, contempla, meu Pai, cada petição, cada pensamento, cada pedido que for escrito aí, Senhor, no chat, meu Deus, desse clamor do meio-dia, e que só possa atender, ó Pai, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Meu Deus, se porventura não for a Tua vontade fazer, precisamos entender também como o louvor que colocamos aqui, Senhor. Mesmo sem entender, o Senhor sabe o que é melhor para mim. Às vezes parece que é só difícil só para mim. Mas nós sabemos, ó Pai, que neste mundo nós não fomos chamados para viver na bonança, na bênção. Não. Isso é por bondade e misericórdia do Senhor fazer. Mas o Senhor foi enfático em dizer a Tua palavra que no mundo teremos aflições. Mas precisamos ter bom ânimo, porque com certeza iremos vencer. Nós precisamos só continuar essa corrida, como o apóstolo Paulo, ó Pai, o Teu servo, falaste, ó Pai, que é uma corrida, meu Deus querido, e que, verdadeiramente, aquele que chegar ao final da corrida, receberá seu galardão, receberá seu prêmio, receberá sua salvação. Então, Senhor, nesse instante, eu quero Te agradecer, meu Deus, por tudo, ó Pai, que foi falado aqui neste lugar. E eu quero, ó Pai, Te agradecer pela bênção recebida, pela vitória alcançada, e Te agradecer por tudo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que todos digam, oh glória, amém, aleluias, aleluias. Tenho ainda 7 minutos, quero fazer já o agradecimento ao mentor, louvado seja Deus, do Clamor do Meio-Dia, o pastor Orley e sua equipe. Quero agradecer a todos que participaram, né, todos que comentaram aí, que deixaram a paz, né, e que verdadeiramente essa palavra possa ter morada, né, no coração de cada um, e que possamos, sim, não ficar só em palavras, mas ficar em atos, né? Fazer os atos, né? Porque a palavra de Deus diz que a fé sem as obras ela é morta, né? Precisa movimentar. O Espírito Santo ele é movimento.
Ele disse que ele pairava sobre a terra. Então, eu quero deixar meu muito obrigado a toda a equipe aí, pastor Leia e sua equipe. Muito obrigado a todos que participaram. E que o Senhor fale melhor no coração de cada um. Que todos fiquem com a doce paz do Senhor Jesus. E eu quero, assim, desejar um bom sábado para todos. Aqueles que têm culto, não esqueça, hoje tem festa em Lava-Pés. E tem festa em Uruçuca. Então aqueles que estarão em Lava-Pés, aqueles que estarão em Uruçuca, que ali adore ao Senhor e que continue orando por esse servo do Senhor, né? O presbítero Carlos, né? E a minha família, porque estamos carentes da oração. Eu sei que eu tenho intercessores aí orando por mim, talvez nesse momento, e é por isso que eu estou de pé. Então Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus. E até mais. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.